Finalmente, ontem eu fui assistir Sonic 3 o filme no cinema. Eu achei o filme bem legal, mas antes de falar sobre o filme, eu quero que você deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino de notificações. Esse vídeo vai ser basicamente uma análise, minha análise, né, sobre o filme. Eu vou falar os pontos positivos que eu achei, o que eu gostei, porque a maioria das coisas, né, eu gostei. E eu vou estar, então, fazendo essa análise aqui pra vocês. Dando um alerta de que esse vídeo vai ter spoilers. Então, caso você não tenha assistido o filme ainda, então é melhor você não clicar nesse vídeo, porque vai ter spoilers de alguns personagens que apareceram no pós-crédito e do filme no geral. O filme começa mostrando a ilha prisão, no qual o Shadow está preso. O Shadow está preso numa cápsula e mostra dois agentes da GUN vigiando ele. E nessa cena, o Shadow consegue quebrar a cápsula e consegue fugir, atacando todos os agentes da GUN que estavam lá, todos os reforços, e acabando com eles em segundos. Depois disso, mostra o Sonic, o Tails e o Knuckles fazendo uma corrida na qual eles disputavam para ver quem seria mais rápido nessa corrida. Então, Sonic corre bem rápido, mas ele fica surpreso ao ver que ele não tinha ganhado a corrida, já que os dois estavam na frente. Mas ele percebeu que aquilo eram hologramas que o Tails havia criado para enganar o Sonic. Depois aparece a cena deles, o dia em que ele chegou na Terra. Então, o Sonic leva o Tom à antiga caverna onde ele morava. O Tom dá uma lição de moral no Sonic, falando para não deixar de ser quem ele é. Enquanto isso, o Shadow tá literalmente fazendo caos em Tóquio. Foi logo após o Shadow destruir a cápsula onde ele estava, ele saiu correndo da ilha prisão e foi direto para em Tóquio. O trio principal é chamado para um helicóptero da GUN para tentar deter a nova ameaça que está em Tóquio, o Shadow. O Ouriço Negro consegue acabar com os três rapidamente, logo após uma sequência de ataques rápidos e precisos. O Sonic apanhou feio nessa parte, hein? Em seguida começa a perseguição. Shadow pega sua arma e a sua moto e acelera, porque está em procura de vingança. Enquanto isso, Sonic também tenta perseguir o Shadow com a sua moto. A velocidade dos dois fica bem empatada. Apesar de Sonic ser um pouco mais rápido que ele, eles sobem em cima de um prédio. Sonic e Shadow se atacam, causando um apagão na cidade, assim como acontece em Sonic 1. Mas desta vez foi... E simplesmente essa parte foi uma das melhores partes do filme, na minha opinião. Ver o Sonic e o Shadow se enfrentando nessa batalha da corrida foi realmente uma coisa bem legal, e eu gostei bastante dessa parte. Tails encontra Sonic e Knuckles também, e ele dá uma sugestão de eles irem em um lugar chamado Chao Garden. Lá eles encontram o comandante Walters, que contou a história do Shadow, a sua origem. Ele disse que ele foi encontrado em um meteorito próximo a Oklahoma, há cerca de 50 anos atrás. E nessa parte eu já fui percebendo que a história do Shadow foi um pouco modificada, mas tudo bem, né? Os filmes live action são assim mesmo. É pra ser a história não ser totalmente igual. Enfim, e eles mudaram algumas coisas. Aparecem Badniks e atacam o trio junto ao comandante Walters. Em seguida, aparece a diretora Rockwell e pega uma foto no qual Sonic, Tails e Knuckles estavam ali no Chao Garden antes daqueles Badniks atacarem todo mundo. E nisso, ela percebe que não deveria ter confiado nesses três. Um cara misterioso de moto e capacete aparece no Chao Garden e consegue destruir todos os Badniks que atacaram ele. Sonic, Tails e Knuckles então vão correndo atrás dele para saber quem é e buscar mais informações sobre o que aconteceu. Logo em seguida, eles chegam e percebem que aquele cara era o Agente Rocha. Então, ele manda os três entrarem num caranguejo gigante que surgiu no meio da água, onde o Eggman morava. Lá então surgem algumas cenas engraçadas. Eggman logo percebeu que havia visitas. Depois disso, eles decidiram se reunir para tentar derrotar a nova ameaça que estava naquela cidade, o Shadow. Eles então partem para o laboratório antigo, onde o Gerald se reencontrou com o Shadow. Eles decidiram se separar e cada um foi para um lado. Tails e Rocha para um lado, Knuckles sozinho para o outro e Eggman e Sonic para um outro lado. Então eles seguiram adiante. Knuckles estava com medo dos fantasmas, algo que nós conseguimos ver em Sonic Adventure 2, que foi uma boa referência. Rocha pergunta para Tails como era ser assistente do Sonic, quanto ele ganhava e tudo mais. E Tails respondeu que ele não era assistente dele, eles eram amigos, eles eram uma equipe. E então Tails pergunta para Rocha se ele era o melhor amigo do Eggman, assim como eles eram. Então o Rocha ficou triste, mas respondeu que sim, porque eles não eram melhores amigos, estava bem longe disso. Eggman e Gerald se encontram numa sala e Gerald fica falando que ele era o vô do Robotnik. Aí o Robotnik não acredita e faz alguns testes para ver se ele realmente era o vô dele. Enquanto isso, eles achavam que um estava bem parecido com o outro. E agora ele sabia que Gerald era seu avô. Nesse momento, Shadow já havia atacado todo mundo que estava lá, com exceção de Eggman. Então eles foram presos em outro lugar. Shadow cria um buraco negro. Nesse momento, Knuckles consegue segurar um cabo que estava solto e para dar tempo de Sonic pegar um anel e jogar para abrir um portal que eles conseguissem cair em outro lugar. Foi o momento, né, que apareceu no trailer também. O gigante levaria 4 horas para chegar em Londres para conseguirem ter acesso à segunda chave. Enquanto isso, avô e neto estavam se divertindo
divertindo. Foi muito legal ver Eggman Land escrito naquela montanha russa. O trio principal consegue voltar a Green Hills e pede ajuda de Tom e Mad para se disfarçarem de agentes da GAN para poder pegar a segunda chave. Eles aceitam, cada um vai ter uma missão. Tom e Mad vão se filtrar para tentar colocar o chip do Tails. Sonic vai entrar lá quando o Tails der o aviso. Knuckles vai quebrar o vidro da Torre de Londres quando acontecer alguma emergência. E Tails vai comandar todo o plano. Gerald e Robotnik tinham o mesmo plano de conseguir pegar a segunda chave. Mas quem que chegou primeiro venceu, né? Então o Eggman e o Gerald conseguem pegar a chave, resumindo, e eles conseguem ativar a nave espacial. Mas nesse tempo em que eles conseguiram ativar a nave, Shadow encontra o Tom em um corredor disfarçado de Comandante Walters e ele acha que ele é o Comandante Walters, mas ele não sabe que está disfarçado. Shadow dá um soco nele, pois lembrava de tudo que ele havia feito com ele. Há também uma cena em que o agente Rocha avisa o Dr. Eggman que o avô dele, o Gerald, estava enganando ele. Nessa situação toda, Sonic pede a localização da Esmeralda Mestra com Knuckles, já que ele era o guardião da Esmeralda e ele não queria. Enquanto isso, causou um clima bem tenso entre os dois. Mas depois, Knuckles dá acesso para a Esmeralda Mestra ao Sonic e ele vai lá com o portal de rings e vê. Foi uma cena que o idiota do Wade está com a Esmeralda Mestra brincando, literalmente brincando de rock com a Esmeralda Mestra. Tirou bem aquele clima de ação, né? Atrapalhou um pouco, já que Knuckles nunca deixaria a Master Emerald com uma pessoa como o Wade. Sério. Logo após isso, o Super Sonic vai em direção à base espacial para tentar impedir que o plano do Dr. Gerald se faça. Enquanto isso, o Eggman percebe realmente que o avô dele estava enganando ele com um plano, falando que eles iriam destruir a Terra e também eles iam ao encontro de Maria. Então, o Eggman falou todo esse lance de ele ser o neto dele e tudo mais. Aí, o avô dele fala que ele não é Maria. Nessa cena, o Gerald jogou literalmente no lixo todos os momentos, poucos momentos bons que eles tiveram juntos. Em seguida, Super Sonic encontra Shadow e eles vão direto à Terra. Shadow tira a super transformação de Sonic e Sonic consegue pegar de volta junto com o Super Shadow. E os dois viram supers no mesmo tempo, no céu. Enquanto isso, começa uma louca batalha. Sério, tem cena melhor no filme? Pra mim, essa foi a melhor cena do filme. Sinceramente, a Paramount tá de parabéns por ter feito uma cena tão boa como essa. Sério, nunca pensei que veria isso na franquia, mas foi uma grande surpresa. Eu até filmei essa parte e vou mostrar um pouco pra vocês como eu filmei lá no cinema. Depois da melhor cena do filme se passar, Shadow, na forma super, quase derrota Sonic. Aí ele fala, aquele humano que você protege, que você gosta tanto, o Tom, o Super Sonic deu um socão na cara dele. O Shadow literalmente foi parar na lua, e isso foi muito épico. Robotnik descobre os planos do seu avô, e eles começam uma batalha bem engraçada e cômica. Com Dr. Gerald virando escorpião e Eggman virando um louva-a-Deus. Isso foi muito engraçado. Aí tem uma parte em que ele consegue, que o avô dele consegue derrubar ele e o Eggman quase morre. Mas aí aparecem Sonic e Tails no estilo Heroes e salvam o Eggman da morte. Enquanto isso, Gerald percebe que Shadow traiu e libera vários robôs para atacarem os dois. Enquanto isso, Super Sonic e Super Shadow saem ao som de Live and Learn orquestrada. E essa é a melhor música de Sonic Adventure 2, na minha opinião. Essa é uma das melhores músicas de Sonic. Sério, isso foi tão épico, foi tão legal esse momento, assim. Foi um dos melhores momentos do Live and Learn. Sério, eu fico sem palavras para descrever como foi a experiência. O filme em geral, assim, foi o melhor momento, assim, pra mim. Eles conseguiram destruir todos os Badniks e conseguiram desviar aqueles canhão da Terra. Esse momento foi muito legal, foi muito épico. O Shadow, entre aspas, sacrifica o Eggman também. E nesse momento, ele faz uma homenagem ao agente Rocha, que ele nunca tinha antes agradecido ele por ser assistente dele. O Shadow eu sei que não morreu, mas o Eggman não sei ainda se ele morreu. Mas provavelmente ele não morreu. Mas a gente vai ter que esperar pro Sonic 4 pra ver se ele tá vivo ainda. Porque não é possível, né? Ele caiu do espaço agora, não é possível. Só se o Shadow ter salvado ele, entre aspas, né? Se ele ter conseguido salvar. Assim, esse, de longe, sem dúvidas, é um dos melhores... É o melhor filme da trilogia. Não há quem discorde disso, o melhor filme. Porque tem muita ação. Do começo ao fim só tem ação. O filme não é aquele filme parado, assim. Tem momentos de comédia, que é bem legal. E o filme não fica tão parado, assim, como alguns filmes. Mas também é tudo misturado com ação. É um filme bem legal, assim. Eu gostei bastante do filme, no geral, assim. Só senti falta de alguns momentos com a Maria, que foram momentos bem curtos. O Shadow interagindo com a Maria foram momentos bem curtos e flashbacks bem curtos. Mas podia ter estendido um pouco mais da história dos dois juntos. Mas falando da cena pós-crédito, eu tinha tomado um spoiler de que a Amy ia aparecer. Mas do Metal Sonic eu não esperava.
ganhava. Eu só tinha tomado spoiler da Amy. Do Metal Sonic não tinha. E aí eu fiquei muito tipo, nossa, caraca, e agora? O Metal Sonic apareceu. Mas isso foi estranho, a facilidade como a Amy conseguiu derrotar aquilo. Acho que provavelmente eram clones do Metal Sonic. O Metal Sonic de verdade não tava lá. O Metal Sonic aparece o Sonic e Tails e Knuckles lutando aquela mesma corrida do começo pra ver quem ganhava. E o Sonic ganhou. O Sonic correu tão rápido que foi parar no limite com Nova York e encontrou o Metal Sonic lá, aqueles clones lá. Apareceu a Amy do nada e deu uma martelada, destruiu todos os clones de Metal Sonic. E depois apareceu a última cena do Shadow pegando seus anéis inibidores. Então isso significa que ele está vivo ainda, que ele não morreu. E que ele vai aparecer no próximo filme. Foi uma adaptação realmente boa de Sonic Adventure 2. Quem não foi assistir Sonic 3, que assista. Sonic 3 é um filme que está recheado de referências e eu posso trazer um vídeo pra vocês falando só das referências que tiveram, pelo menos as que eu percebi. Eu recomendo pra todo mundo que queira assistir Sonic 3 que assista, viu? É o melhor filme de 2024 e todo mundo sabe que de longe Sonic 3 ganha de Mufasa, tanto na bilheteria como na história. Todo o elenco está de parabéns no filme Sonic 3. Também parabéns pra Paramount, né, que eles conseguiram fazer o filme realmente como a maioria dos fãs esperava que seria, né? Eu gostei bastante do filme. Parabéns para Paramount, ao elenco, ao Jim Carrey como sempre fazendo Eggman e também a Kenny Reeves que conseguiu dublar o Shadow e todas as outras pessoas que estavam no elenco de Sonic 3. Então o que eu tinha pra falar de Sonic 3 é isso. É um filme realmente bom. Eu recomendo que você assista no cinema. Então é isso. Fui.